Olá, meus amores do terceiro ano. Eita, coisa linda! E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos continuar? A gente vai fazer hoje uma espécie de uma revisão dos assuntos que a gente vem estudando aí através das atividades. Aquele primeiro vídeo, né, a primeira parte a gente terminou na Revolução Russa e a gente vai falar um pouquinho sobre os movimentos sociais da Primeira República. Eita, foi movimentado, viu? O negócio foi movimentado, foi muita confusão logo no comecinho aí do século XX no Brasil. E é muito interessante, são momentos interessantíssimos e a gente vai dar uma passada, uma pincelada e é bom que vocês depois senta, pega o livrinho, dá uma lida, dá uma checada, né? Compreende melhor a história. A ideia desse vídeo de hoje também é porque a gente não vai passar uma atividade para vocês hoje, na quarta-feira, né? Eu queria muito fazer uma revisão, dar uma pincelada, dar uma revisitada naqueles conteúdos, porque a ideia da gente não é só ficar passando atividade toda semana para vocês. A gente vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente. A gente vai conversar também, vai discutir, a gente vai tentar destrinchar um pouquinho mais do assunto para que isso fique na memória, para que isso fique, interiorize aí, que vocês compreendam. Antigamente se estudava muito história e se dizia que história era uma matéria de decoreba, tem que decorar data, nome dos caras e tal. Mas a gente sabe que a história é para ser compreendida, para ser entendida. Os fatos têm consequências e a gente vive dessas consequências até hoje, né? Até hoje temos consequências históricas que mostram a nossa realidade hoje em dia. Hoje em dia. Então vamos lá. A gente viu que a passagem do modelo o modelo imperial para o republicano foi um golpe militar, né? Do aspecto político e do aspecto que a gente já comentou de dirigir o país, não houve grandes transformações, dificuldades, não. O processo ocorreu, tomaram conta e as coisas continuaram acontecendo. Só que do ponto de vista social, o Brasil é um país de muitos contrastes e diferenças. Enquanto que na região sudeste, sul, a gente vai ter na história do Brasil um desenvolvimento econômico, urbanístico, social maior. A região norte-nordeste também sofre. Claro que, com relação aos nossos movimentos sociais, os conflitos sociais, eles vão ocorrer tanto no sul quanto no norte, nordeste. Mas é interessante como as condições no nordeste são muito piores, né? E justamente porque se vivia em condições tão precárias no Nordeste aí, a partir do século XX, ou ainda, né, no finalzinho do século XIX, é que a gente vai começar o primeiro conflito, que é o que foi a Guerra de Canudos. Conflito de uma violência terrível, de muitas mortes. Muitas mortes. E a gente vai entender um pouquinho, né, como foi o contexto desse conflito social. Primeiro que a gente vai falar da figura do líder, né? A gente vai perceber nesses movimentos no Brasil as lideranças, né? Algumas semelhanças, claro, outras grandes diferenças entre eles, mas a liderança que é um negócio interessante. A figura de Antônio Conselheiro é uma figura muito curiosa no Nordeste, pelo contexto em que aconteceu. Então vamos lá. Eu vou dar uma lidinha em algumas partes que acho que fica também interessante a compreensão e seria muito bom que vocês lessem depois, né, com calma.
O beato Antônio Vicente Mendes Maciel, era o nome dele, né? Era chamado Antônio Conselheiro, era conhecido assim. Nasceu no Ceará em 1830 e ele foi comerciante, foi caixeiro, foi escrivão. Só que aí ele teve uma decepção amorosa, alguns dizem que foi, né, um chifrezinho, um problema com a mulher, e ele, em 1870, já separa da mulher e torna-se um viajante. Esse tipo de viajante era chamado de beato, mas ele torna-se um devoto e começa a sua caminhada de cidade em cidade pelo interior do Ceará. Qual é a função do beato? Pelo menos o que é que ele fazia? Ele se tornou um homem religioso e ele não tinha uma paróquia fixa. Ele saía de cidade em cidade. Quando chegava na cidade, ele regimentava aí uma série de pessoas e fazia aquele mutirão, consertava a igreja, consertava o cemitério, construía um cemitério, enfim, ficava fazendo essas ações aí religiosas. A igreja não impedia, né? Aquilo ali não trazia nenhuma contrariedade para a igreja, e ele começou a viver assim. Em 1893, Antônio Conselheiro já tinha muitos seguidores, vários seguidores. Uma das razões era justamente pelas condições em que viviam esses nordestinos, né? Então, escassez de comida, seca, a galera estava enfrentando uma situação de seca terrível de vários anos, e a seca ela traz uma enorme capacidade de se produzir, né? Sem água, o gado morre, não tem comida, se vive de forma muito mais precária. Quem já foi ao sertão ou já teve a oportunidade de ver algo parecido sabe como é difícil. A gente aqui na cidade, falta água uma semana já é horrível, né? Imagina uma seca de anos. E essa população vivia à margem, era uma população que, aos olhos do governo central, né, não se dava tanta importância, não se dava tanto auxílio. Então essa galera se sentia desprezada pelo próprio governo, né, do país. E Antônio chega com aquela pregação, né, de que ia conduzir esse povo para um lugar melhor, que dias melhores viriam e que Deus iria consertar e que as coisas iriam mudar. E a mensagem de esperança era tudo que o povo queria ouvir, né? A necessidade do povo era tão grande que aquela mensagem cativou aquela galera. E Antônio Conselheiro passou a ter muitos seguidores, milhares de seguidores, muita gente. E por onde ele ia, essa galera começou a seguir ele por onde ele ia. Ele meio que profetizava que ia chegar em uma terra como a Jerusalém, como a Canaã, né? E ele fazia todo aquele discurso, um discurso muito interessante, utilizando a Bíblia, utilizando um contexto religioso. Ele era um líder religioso, e aquele povo começou a seguir, até que eles chegaram em 1893, numa região, nos arredores de uma fazenda. A fazenda estava abandonada, não tinha ninguém lá. Essa fazenda era chamada de Canudos, daí o nome, né? Na verdade, essa fazenda era perto de um rio também, veja que interessante, né? Chega próximo de uma região onde ele vislumbra ali a possibilidade de conviver com aquelas pessoas, né? Então, o nome do rio era Vaza Barris, interior da Bahia. O Conselheiro chega lá, nesse lugar ele vai fundar o Arraial de Belo Monte, vai ser chamado ali. Então, pessoal, se vocês virem fotos aí, ele vai construir um monte de casa, né? Vai construir uma igreja, e essa galera começa a viver ali como um estado, separado do Brasil, né? Como uma espécie de utopia, uma cidade
né, ideal para eles. Era ideal porque o rio dava condição para que se vivesse melhor. E uma coisa interessante, apesar de pessoas humildes estarem ali, mas também foi para lá muita gente que era professor, soldados, pessoas que tinham, que tinham habilidades, certamente pedreiro, marceneiro, artífices, né? E constrói ali aquela cidade. Simples, mas o povo sentia que aquele pedaço era deles, né? Aquela era a cidade, era o Belo Monte, eles tinham orgulho de estar ali. Tá? E aí, a gente tem aqui, ó, chegou a atingir 30 mil pessoas, uma população considerável, né? 30 mil pessoas para a época, muita gente. E o que acontecia? Antônio conseguia reunir esse povo, eles liam a Bíblia todo dia, vê que coisa interessante, né? Havia na figura de Antônio Conselheiro uma figura paternal, protetora, e para muitos eles tinham encontrado ali a paz, a fartura e a felicidade. Fartura porque os caras tinham de tudo lá, meu, né? Plantava batata, plantava muita coisa, tinha bode, tinha gado, e esse couro do bode começou a ser comercializado. Então, a cidade de Canudos, né, o Belo Monte, passou a ser algo espetacular para a vida dessa galera. Acontece que toda essa organização não foi bem vista aos olhos do governo. Começaram a espalhar, dizer que aquilo ali eram monarquistas que queriam planejar um golpe para a volta da monarquia. E aí o presidente não gosta desse contexto, né? Canudos não pagava imposto, o governo queria que se pagasse imposto e não teve jeito. Os caras começaram a mandar tropas do exército para acabar com essa bagunça, acabar com essa bagaça aí. Não adianta não, essa cidade aí não pode existir aqui dentro do Brasil sem que obedeça às leis brasileiras. Certo? Não pagava imposto. Ó. Então, na história, a gente não vai se prolongar, várias expedições foram, só a última, acho que 4 ou 5 expedições, a última é que conseguiu, que foi mais ou menos 7 mil homens armados, até um canhão, metralhadora, e aí não teve jeito, né? A guerra foi feia. As primeiras sofreram, a galera de Canudos lutava com aquela tática de guerrilha, emboscada, os caras não conheciam o terreno, mas a última não teve jeito e acabou com essa organização. Tudo isso foi registrado por um escritor chamado Euclides da Cunha. Ele tem uma obra que é interessantíssima, eu já li, chamada Os Sertões, onde ele vai descrever sobre... Ele faz uma descrição de Antônio Conselheiro, ele faz uma belíssima descrição geográfica do ambiente da Caatinga, do Nordeste, e faz uma descrição interessantíssima da luta, né, das expedições, como é que era o dia a dia dos soldados. Muitos soldados morreram por causa da temperatura, chegava a 40 graus, aquela confusão toda. Então, Os Sertões aí está registrado toda essa luta, toda essa revolta. Em 1897, ele é enviado, né? E quando tem a luta, 1897 também, matam Antônio Conselheiro, matam muita gente, houve um extermínio de pessoas, e quem sobreviveu foi feito prisioneiro. Então, Canudos aí. Um outro conflito foi a Guerra do Contestado. Agora a gente vai para o sul, né? Guerra do Contestado entre 1912 e 16. Essa guerra ela se dá numa localização entre Santa Catarina e Paraná, na região chamada Contestado. Justamente porque era uma disputa
entre dois grupos aí. Ele diz aqui, ó, abrigavam uma vasta floresta de araucária, campos naturais, além de uma extensa plantação de erva mate. A região disputada pelos dois estados passou a atrair a atenção dos fazendeiros especuladores de companhias de madeira, né, as madeireiras, interessados em aumentar a propriedade e explorar a madeira. Com isso, os poceiros locais, a galera que vivia ali, passaram a ser expulsos das terras. Aí pronto, começa. Né? Busca pela madeira. No sul isso aí é bem disputado mesmo. E a questão da erva mate, uma erva muito utilizada no sul e que era muito comercializada nessa época também, e é uma erva que precisa de espaço para plantar e tal, cultivar. Então os fazendeiros queriam mais terras, queriam mais espaço, queriam explorar essas regiões. E a gente vê aqui que existiam poceiros, pessoas viviam ali em pequenos lotes, e essa galera começa a ser expulsa dessa região para que esses fazendeiros entrem e tomem conta ali do pedaço. E é claro que vai haver, ou que houve, um conflito justamente entre esses dois grupos aí. A situação vai se agravar porque justamente nessa parte vai ser construído, tem um projeto aí para se construir uma estrada de ferro. Vai passar um trem, que seria a estrada que ia ligar São Paulo a Rio Grande do Sul. Olha só, o trem ia passar justamente no meio da confusão. No final da obra, grande parte dos trabalhadores contratados para construir as ferrovias permaneceram na região. Contudo, os especuladores e as companhias de madeira exigiam a saída imediata de todos eles. A galera foi se juntando aí a esses poceiros e começou o conflito. E uma coisa interessante que é muito comum, que tem em comum com Canudos, é que aqui também vai ter um líder religioso, né? Que é um camarada que é um monge chamado Zé Maria. Ele era um beata, era um curandeiro, e ele funda no centro-sul de Santa Catarina uma comunidade religiosa semelhante à de Canudos. E ele dá o nome de Monarquia Celeste. Vê que atrevimento. Nela ele ajudava os caboclos, que são esses poceiros, pregava uma sociedade igualitária e resistia contra aqueles que pretendiam expulsar a população local. Está feito, tá a receita para a confusão. Né? Já tinha dois grupos em conflito. Chega um líder religioso, apoia esses mais pobres, né? Todo mundo confia muito e vê nele quase que um milagreiro, fazia milagres e tal. E esse cara vai defender essa turma contra esses fazendeiros. Acontece que vai haver um conflito aí, e esse conflito vai ocorrer em 1912. E essa organização desses poceiros ela vai resistir até 1916. E aí vem o exército, né, traz mais 7 mil homens. Esse negócio de só dá 7 mil homens. Né? 7 mil homens, com artilharia, até com o apoio da aviação. Né? Os aviões contribuíram aí e forçou essa galera a se render e acabou o conflito, porque os poderosos tomaram conta. Então, foi um conflito que movimentou o Brasil também, teve um olhar e uma atenção do governo brasileiro, né, mas que encerrou aí após a chegada do exército. Bom, um outro movimento que é muito interessante, aqui está muito resumido, mas que tem tudo a ver com a gente foi o cangaço. Só que para isso aí eu vou deixar para a semana que vem, porque a gente vai falar do cangaço, da revolta da vacina e da revolta da chibata. Vamos entender o que foi isso, né? Revolta da chibata. Vamos lá. Estamos terminando por hoje. Eu só queria dizer a vocês muito obrigado pela atenção. Gostaria de convocar a todos que não deixem de assistir o EducaPE. Né? Já foi falado tanto pelos professores, a gente vai insistir.
e que só tem coisa boa para vocês, conteúdos do terceiro ano e mais conteúdo de todos os anos, se vocês quiserem recapitular algum assunto e revisitar alguns conteúdos aí de séries anteriores. Não deixem de assistir o EducaPé, procurem se informar, certamente no Zap já tem a programação, os dias, as matérias, história quando filosofia, sociologia, português, matemática. Galera, corram atrás, né? Foco. Lembram da minha primeira revisão? Eu até terminei com a música. Hoje eu nem trouxe violão, mas eu posso aprontar um videozinho só com uma musiquinha motivacional. Tem uma musiquinha massa, né? Enquanto houver sol, do Titãs, eu vou trazer para vocês. E a gente vai comentar um pouquinho sobre elas e cantar para aliviar um pouquinho a tensão. Ok? Um grande abraço, um grande beijo e logo mais a gente se vê com certeza. Tchau, galera!